Imagina uma série que só tem o intuito de chocar, de mostrar o lado mais pervertido, imundo e sem esperanças da raça humana. A série que vai te fazer se olhar no espelho e dizer: vivemos em uma sociedade. Imaginou alguma? Desce mais um pouquinho e a gente tem The Boys. Uma história que começou a ser publicada em 2006 e que teve o seu fim em 2012. E mesmo tendo uma trama duvidosa sobre super-heróis que na real só são arrombados usando capas e roupas apertadas, era uma história que não tava nem aí se era boa ou ruim. The Boys queria mesmo era chocar. Mas Pepe, eu assisto a série da Amazon Prime Video, a série mais épica e shed e edgy que já existiu, e ela tem uma história muito boa, ok? É consenso geral que The Boys teve uma adaptação muito boa para o streaming, ainda mais colocando esses homens lindos na série, assim eu não aguento. Os acontecimentos no live action têm muito mais peso, pois os personagens são muito humanizados. Você se importa com o que vai acontecer e também sente aflição quando algum super aparece, principalmente o Homelander. Mas enfim, chega de falar o que vocês provavelmente já sabem sobre a série. Deixa eu puxar rapidamente aqui o momento dos avisos. Esse iceberg contém todo tipo de coisa errada e tema sensível que você vai ver em qualquer vídeo de internet. Então se você não se sente confortável com esse tipo de assuntos, tome o ar e nos vemos no próximo vídeo. Fora isso, esse vídeo contém spoilers da HQ e também da série. Eu vou censurar as piores partes e tentar deixar a experiência mais digerível na hora de apresentar alguns tópicos. O composto V foi o que deu origem aos supers, um soro que é equivalente ao do Capitão América, só que ele dá diferentes poderes de pessoa para pessoa. Todos os supers surgiram a partir do composto V, e os heróis futuramente conseguiram gerar filhos que já nasciam com poderes. Nas HQs, é normal que existam supers que já nascem com habilidades, mas na série, isso é uma anomalia rara. Também na série é dito que o composto V funciona melhor quando injetado em recém-nascidos, pois se injetado em adultos, eles correm o risco de simplesmente explodir ou virarem anomalias. A imensa maioria dos supers não tiram seus trajes, isso é verdade. Eles não usam outras roupas. No começo, isso dava a ideia de que os supers só eram fedorentos que não queriam trocar de roupa. Mas, na verdade, nenhum super precisa tirar o traje, pois eles não precisam se misturar com humanos convencionais. Eles têm essa ideia de superioridade. Na versão original da história, voar é um poder extremamente comum. Starlight, Rainha Maeve e até o Profundo, que é um bunda mole, conseguem voar tranquilamente. Já na série, é um pouquinho diferente. Voar é um poder bem específico que pouco aparece sendo usado, a não ser pelo Capitão Pátria. Outros heróis também voam na série, mas não são nem um terço da quantidade dos que voam nos quadrinhos. A Vault, empresa que cria os supers e lucra em cima da imagem deles, sempre buscou um objetivo: aprimorar a fórmula do composto V ao ponto de que eles pudessem escolher os poderes que seriam manifestados nas pessoas. Logo depois disso, eles poderiam vender essa fórmula para o exército americano. A Vault sempre foi uma empresa que lucrou em cima da guerra, e qualquer exército que possuísse o V seria invencível. Fora todas as extremas mudanças que a adaptação da Amazon sofreu, a que ficou mais gritante foi a mudança de etnia e gênero em alguns personagens. E sim, isso mudou muito a história, pois teve personagem que era uma coisa nos quadrinhos e virou outra completamente diferente. O Trem-Bala, mais conhecido como Próxima Parada Cardi, não serviu apenas como estopim para os acontecimentos da série. Ele tem toda uma trama e um arco próprio que envolve racismo e também suas escolhas egoístas. Outro exemplo é o James Stewart, que era o cara que, mesmo sem poderes, colocava a moral dos supers por conta de sua influência. Na série, ele se tornou Madeline Stewart, mas a sua personalidade foi dada para o Gus Fring Stan Edgar. Pode ser até um nome estranho, mas é assim que Vas Vorishkin é conhecido no meio dos heróis. E o motivo disso é que o seu poder é, digamos que bem peculiar. Praticamente ele consegue esticar uma parte do seu corpo para ter super força e super resistência. E sim, família, esse papo tem a ver com Bilal.
Na HQ, os heróis não morrem 100%, pois o composto V possui uma propriedade que os faz voltar à vida em um estado, entre aspas, zumbi, apenas para que eles possam aparecer na mídia para se despedir do público. Tudo estratégia de marketing da Vault. Isso acontece quando o Huey mata um Super pela primeira vez, e descobrimos que essa zumbificação acontece, pois o Huey tem que voltar e terminar o serviço. Tek Knight não é um super-herói comum. Diferente da maioria, ele não tem poderes. É só um cara em uma armadura. Esse arco da história envolve o distúrbio compulsivo que Tek Knight possui em querer fazer coisas com tudo que se move. Praticamente o cara virou um golfinho. No final do arco, Tek Knight salva o planeta de um meteoro que estava vindo em direção à Terra e morre como um grande herói. E isso daqui é verdade, viu? Pode confiar nesse bilhete. Em uma autópsia, é dito que Tek Knight na verdade possuía um tumor no cérebro, e era por conta disso que ele possuía esses desejos. Muita gente se pergunta o porquê do Leitinho ter esse apelido, e a resposta vem da sua origem. A mãe do Leitinho trabalhava em uma fábrica que antigamente era usada pela Vault, e não se prestou para retirar resquícios do composto V que ainda existiam no local. Isso fez com que a mãe dele fosse exposta e contaminada pelo composto V. Quando o Leitinho nasceu, ele já estava com composto V no sangue, mas a consequência disso era que ele precisava de leite materno constantemente para literalmente não secar. Ele era um super, só que ele era imperfeito. Até na idade adulta, o Leitinho ainda precisa ir atrás do leite materno para se manter vivo. E essa é a origem do seu apelido. Aqui no Brasil ficou conhecida como a Super Suruba, um evento anual que une todos os heróis para alguns dias de férias. Nesse evento rola todo tipo de loucura que vocês podem imaginar, e também é muito comum acontecer alguma merda. Os supers perdem totalmente o controle, os caras literalmente usam feto como droga. Foi nessa ocasião que o Soldier Boy foi pra cama com o Capitão Pátria, e depois de mentir pro herói dizendo que aquilo não era nada gay, o Capitão Pátria percebe que ele pode fazer literalmente o que ele quiser. E vocês sabem o que ele fez? Ele viu um avião comercial passando e simplesmente derrubou ele. Pois é, né? Esse maluco é nojento pra caralho. Os G-Men são praticamente os X-Men do universo de The Boys, uma equipe com diversos heróis que foram adotados quando crianças por John Goldokin. A real é que esse cara não adotava as crianças, ele sequestrava elas, atraindo com doces e várias histórias inventadas, e depois os treinava para se tornarem super-heróis. As crianças raptadas sofriam todo tipo de maldade nas mãos de Goldokin, porém mesmo assim, sempre o obedeciam. Mesmo tendo essa imagem de ser perfeito e também de ser o super mais poderoso, Capitão Pátria é um dos heróis mais psicologicamente estáveis de The Boys. O seu ego é enorme e ele é impiedoso com qualquer criatura viva, mas ele mantém a ideia de sempre querer ser amado e admirado por todos. O Capitão Pátria sempre foi criado como produto, então desde a sua infância ele nunca teve afeto de verdade. Isso acabou o transformando em um homem mentalmente estável na sua fase adulta. Esse narcisismo e obsessão pelo amor dos outros se transformaram em sua maior fraqueza. O Lenda, um velho que trabalha pra Vault criando histórias em quadrinhos sobre os supers. Ele é praticamente um Stan Lee no universo de The Boys. Enfim, o fato é que esse velho caduco já teve uma noite de amor com a rainha Maeve, e desse relacionamento nasceu o herói conhecido como Galo Galante. E vocês devem pensar que ele não é tão importante pra história e tudo mais. Meus amigos, esse foi o primeiro herói que o Huey teve que matar. A melhor parte é que quando o Galo Galante ressuscitou, o Huey foi terminar o serviço a mando do próprio Lenda. Nem o Huey ficou livre das loucuras dos supers. Durante o Hirogasme, o Huey ficou sozinho por um momento como parte da missão dos rapazes. Só que ele havia sido seguido por Black Noir, e sem explicação nenhuma, o pegou por trás e realizou o ato. Literalmente não existe explicação do porquê o Huey levou uma dedada. Na real, isso foi desnecessário pra caralho, mas a gente tem que lembrar que é a versão original de The Boys. Momentos assim são o que menos faltam. No universo dos quadrinhos, o World Trade Center não foi destruído, pois os 7 estavam lá para salvar o dia. Muito obrigado, 7, vocês salvaram todo mundo.
Só que não, isso daqui é mentira. Os Supers não tinham preparo nenhum para lidar com situações delicadas como essas. Os caras tinham que acabar com os terroristas, salvar os civis, evitar com que qualquer catástrofe acontecesse, e eles não sabiam nem por onde começar. Um deles literalmente fugiu, e o Profundo foi atropelado pelo avião. Tem um quadro mega icônico do Capitão Pátria abrindo uma escotilha e, pelo amor de Deus, um moleque simplesmente acaba saindo voando. Olha a cara do Homelander. É isso. Isso aqui é The Boys. O resultado de toda essa missão desastrosa foi o Capitão Pátria surtando e partindo o avião no meio com civis e tudo. Os destroços do avião caíram na ponte do Brooklyn, não teve outra. Vários civis que passavam por ali foram mortos. Esse dia foi marcado como 11 de setembro. Tanto na série quanto nos quadrinhos, o Facho de Luz mata os netos de Mallory. Essa fatalidade ocorreu pois os 7 entraram em um confronto direto com os rapazes no passado, mas o Facho de Luz foi além. Ele se emocionou, foi atrás de Mallory e incendiou a sua casa, matando os netos de Mallory por acidente. A consequência disso foi o Facho de Luz sendo sacrificado pelos 7 como uma forma de trégua para que os rapazes não revelassem os podres dos heróis. Já na série, o Facho de Luz foi praticamente banido do set. Por algum motivo, o Capitão Pátria possui uma obsessão bizarra por leite na adaptação da Amazon. O cara até bebe de um jeito diferenciado. Essa obsessão provavelmente se deve pelas mesmas razões que eu citei antes sobre os complexos do Pátria. Esse cara é extremamente bitolado das ideias. Ele tem mommy issues com a Stewell e se sente um bebê perto dela. Mais um atentado que abalou a história dos Estados Unidos. Para dar um pequeno contexto, antes da Vault produzir supers, eles produziam caças e armas para o exército americano. Só que essas armas eram defeituosas e resultaram em muitas mortes pelo seu mau funcionamento. Na época da Guerra do Vietnã, a Vault ainda produzia essas armas defeituosas para o exército americano, e o presidente Kennedy, vendo isso, resolveu se impor contra a empresa e vetou seu funcionamento. A Vault ficou indignada com isso e, como acerto de contas, a empresa encomendou o assassinato de Kennedy. Jack de Júpiter acaba tendo sua vida pessoal vazada, e isso acaba chegando a ele como uma sentença de morte. Isso significava que a sua carreira de herói estava arruinada. Os 7 desconfiaram que quem vazou essas informações foram os rapazes, então os heróis foram tirar satisfação. O Capitão Pátria analisou os batimentos cardíacos de Billy Bruto e percebe que ele não está mentindo ao dizer que não foram os rapazes que vazaram a rotina de rally rola do Jack de Júpiter. O Jack ficou indignado que o Homelander não fez nada para defender ele, então ele foi resolver isso por conta própria. Naquele mesmo dia, o Jack de Júpiter assassinou o Terror, o cachorro de Billy Bruto. O Huey pode até ser um dos personagens mais tranquilos tanto da série quanto do quadrinho, porém ele ainda carrega os seus demônios. Quando o Huey era pequeno, às vezes a sua tia passava alguns dias em sua casa para visitar a família, e até aí tudo bem. Só que uma noite muita coisa mudou. O Huey foi acordado pelos gritos de seus pais, e quando ele levantou, ele viu a sua mãe carregando a sua tia, que por algum motivo estava debilitada e deixando um rastro de sangue por onde passava. Quando o Huey segue esse rastro, ele chega ao banheiro e descobre que a sua tia... lá vai. Ele descobre que a sua tia havia expelido um verme de 5 metros de altura. O trauma foi tão grande que o Huey passou um ano inteiro sem falar. Tem um quadro da história em quadrinhos que mostra o Capitão Pátria massacrando uma família, porém o que choca mesmo é ver ele comendo um bebê. Esse foi um dos atos mais cruéis mostrados em toda a HQ, e a Amazon nunca teve coragem de colocar isso na série, pois além de não agregar nada na história, meu chapa literalmente me explica que porra é essa. O criador do composto V, Dr. Vogelbaum, havia criado o soro durante a Segunda Guerra Mundial para desenvolver super soldados nazistas. Porém, temendo pela sua vida, ele fugiu para os Estados Unidos e começou a trabalhar para os americanos. Ele começou a trabalhar para a Vault. Um dos experimentos nazistas com o composto V que deram certo foi o Stormfront, que muitos de vocês conhecem como Tempesta.
Nas HQs, Janine, que é a filha do Leitinho, só possui 12 anos de idade, porém ela aparenta ser muito mais velha. Isso ocorreu por causa do composto V que ela herdou do sangue infectado de seu pai. Sua mãe, que nos quadrinhos, pelo amor de Deus, essa mulher, a mãe dela praticamente a leva pro caminho dos filmes adultos. Só que Janine não durou muito nessa vida, graças a Deus. Ou não, graças ao Billy Bruto. O Bruto tirou ela dessa vida, só que meio que foi à força. Se o Leitinho descobrisse que a filha estava passando por essa situação, ele ficaria desfocado e provavelmente teria abandonado os rapazes. Homelander sempre foi o herói mais forte, e para tamanho poder, deveria existir algo igualmente poderoso para pará-lo. Um plano de segurança, uma arma. É aí que entra o Black Noir. O clone do Capitão Pátria. A missão do Black Noir era ficar na cola do Homelander esperando que ele fizesse alguma merda extrema, e aí sim ele teria motivo para matar o super-herói mais forte. Esse era o seu objetivo de vida. Ele só queria que o Homelander perdesse o controle. Só que a questão é que o Homelander não fazia nada. Ele poderia ser um babaca, ele poderia ser um assassino, só que a Vault encobria tudo, então não tinha necessidade de matá-lo. E isso simplesmente enlouqueceu o Black Noir. Se passando pelo Capitão Pátria, o Black Noir cometeu todo tipo de atrocidade possível para que o Homelander fosse taxado como culpado e tivesse motivos para ser morto. Foi o Black Noir que massacrou famílias e se alimentou de crianças. Foi o Black Noir que se passou pelo Capitão Pátria na noite que ele violentou a esposa de Billy Bruto. Pois é, amigos, eu avisei que esse iceberg ia ser daqueles. Eu sei que ficaram faltando alguns tópicos como os assédios que são muito frequentes nas... Era o nome da esposa de Billy Bruto, e ela escondeu a gravidez do marido até seu último dia. O dia em que um feto de super explodiu a sua barriga. Uma moça comum não iria conseguir suportar uma gravidez como essa. A sua esposa estava morta, explodida, e aquela coisa estava viva, com os olhos prontos para disparar contra Bruto. Bruto não teve opção, ele teve que lutar pela sua vida. Com suas próprias mãos, ele matou seu filho ilegítimo. A sua vida não poderia estar pior. Desde a sua infância ele sofria. Seu pai era abusivo, batia nele e no seu irmão Lenny. E mesmo Bruto, depois de adulto, conseguindo resolver essa situação de abuso doméstico, a vida não demorou muito para tirar mais dele. Bruto perdeu seu irmão em um acidente de ônibus. E na série, o irmão de Bruto se... pois ele não aguentava mais apanhar do pai. Sangue. Foi assim que esse ciclo de ódio recomeçou na vida de William Butcher. A única coisa que o mantinha na linha estava na sua frente e sem vida. A partir desse dia, o caminho de um homem foi moldado, mas não parou por aí. Vários outros ainda têm suas pendências com os supers. Cada super vai pagar pelas merdas que cometeram, pela putaria que não termina nunca. Esse é o trabalho dos rapazes. Esse é o trabalho dos The Boys. Stranger Things versus The Boys. O que é que você prefere? O que é que você gosta mais? Um é um grande sucesso da Netflix e o outro é um grande sucesso da Amazon Prime. O que é que você prefere? Eu digo para vocês, eu prefiro Morbius.